Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo, desde já estou muito grata ao Altíssimo pela vossa inscrição nos meus canais e espero que você esteja realmente crescendo espiritualmente. E então eu hoje vou, com a ajuda do Altíssimo, falar acerca da história de Lázaro. Quem é que não conhece a história de Lázaro? Uma história com muitos enigmas e uma história que vem, como é que é dizer? Ela vai nos esclarecer muitas coisas que nós, tenho a certeza que vocês já ouviram. A história de Lázaro encontra-se em João 11. Lázaro, que era tão amigo de Yahushua e Yeshua, Jesus Cristo, e ele estava doente. Jesus Cristo não veio para socorrê-lo, pelo menos é o que as pessoas pensam. Lázaro acabou por morrer, foi enterrado, portanto, antigamente era nas cavidades das rochas. E hoje nós vamos ver o outro lado da história de Lázaro. Tenho a certeza que vocês vão amar esse estudo bíblico. Eu amei, como eu já disse aos irmãos, quando eu faço esses estudos bíblicos, eu aprendo mais do que qualquer pessoa. Desde já quero agradecer a todas as pessoas, mais uma vez, que estão a se inscrevendo nos meus canais e então ver orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, glórias ao teu nome. Podemos ver através da tua palavra o quão grande és tu. Às vezes de situações que aos nossos olhos são quase que incompreensíveis, mas nós aprendemos tanto, que a gente possa aplicar todos esses ensinamentos à nossa vida e que a gente possa ser verdadeiros filhos teus. Graças a Deus por tudo, abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ver este vídeo, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que te agradeço. Amém. Meus queridos irmãos, como vocês sabem, essa história encontra-se em João 11. Eu vou ler alguns versículos das Sagradas Escrituras. Em João 11, agradecia que você com o tempo lesse tudo isto. Eu vou então focar-me aqui em alguns versículos que se encontram no capítulo João 11. E então eu vou resumir mais ou menos essa história. Havia três irmãos, duas mulheres e um homem, Maria, Marta e Lázaro, que eram muito amigos de Jesus, Yeshua HaMashiach. Eles eram muito amigos dele e, claro, Yahushua e Yeshua também amigos deles também. E acontece que Maria, portanto, Maria era uma pecadora que teve uma grande experiência com Deus. E ela, depois que teve aquela transformação na sua vida, ela queria ficar o tempo todo aos pés de Yahushua e Yeshua. Enquanto que Marta também amava a Deus, mas ela tinha muitos afazeres e ela então estava ali cheia de trabalho. E meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que é muito bom uma irmã, uma mulher. E hoje em dia até os homens também têm bastante capacidade para ajudar-nos nos afazeres da casa, a fazer a comida. Tudo isso é preciso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mas a melhor parte é estar aos pés do nosso Pai Celestial. Não estou dizendo que, de ser filho amado, claro, não estou dizendo para você deixar a casa de pernas para o ar e pôr-se a ler a Bíblia e a ficar todo o dia à frente da Bíblia. Nós temos que ter tempo para tudo. A palavra do Senhor diz assim: buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. Mas eu quero dizer aos irmãos que, claro, aqui estava Maria se deleitando aos pés do Salvador da humanidade, enquanto Marta estava ocupadíssima a fazer a comida. Um dia nós sabemos que Lázaro ficou enfermo e as suas irmãs mandaram alguém dizer a Jesus, a Yeshua, que seu irmão Lázaro estava enfermo. E Yeshua disse-lhes que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela, pela morte. Quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida que nós pensamos, aconteceu isso, de repente alguma coisa está mal na minha caminhada. Eu estou falando naqueles que realmente temem ao Altíssimo, que andam segundo a vontade do nosso Pai Celestial. E Yeshua foi notificado pela morte de Lázaro. E mesmo ele, amando tanto, ainda se demorou mais 2 dias. E essa coisa dos 2 dias é que muitas pessoas punham-se a perguntar às vezes assim: como é que Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, sabia que Lázaro ia morrer? E ele ainda deixou-se ficar, demorou-se mais 2 dias. Ele não veio a correr.
Porque se ele quisesse, meus irmãos, mesmo à distância, ele mandava uma palavra e Lázaro ficava são. Ele não chegava a morrer. Mas não, ele ainda se demorou mais 2 dias e aqui podemos ver que Deus não age pela necessidade, mas pela fé. Ele não age segundo a nossa vontade e não segundo o nosso desespero. Ele não age segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do seu Pai. Deus nos atende de conformidade com a sua sabedoria, com o seu amor, mas especialmente pela fé. E Yeshua demorou-se mais para fortalecer a fé de Maria e Marta. Para fortalecer. Mas quando as coisas não acontecem na vida de muitos cristãos, em vez da fé fortalecer, muitas pessoas deixam o Altíssimo. Deixam o seu filho amado. Deixa mesmo. Era tão fiel, fazia tudo, orava, lia a palavra de Deus, dava esmolas aos pobres e Deus deixou que isso acontecesse. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero que você ponha na sua mente que nada acontece sem Deus permitir e que tudo está no controle dele, mesmo que muitas vezes a gente pense que não está. Assim começa a situação. Eu vou trazer pontos aqui que vocês, aliás, eu quero dizer a vocês que este estudo bíblico foi tirado de uma pregação que eu vi e a maneira que ele ia falando, eu ia tirando algumas notas e eu achei de grande importância e eu quero compartilhar isso com vocês. E então, meus irmãos, ele demorou-se mais 2 dias. Mais 2 dias. Não é porque ele não amasse Lázaro, porque naquele capítulo, se você for ver, Jesus e Yeshua chorou 2 vezes. Ele chorou. Tem vezes que nós pensamos que Deus não nos ama, que ele não veio na hora que precisávamos, ele não veio, ele estava num desespero, ele não veio na hora que eu pensava. Meus irmãos, nesta específica hora que nós queríamos que ele viesse, ele não veio. Às vezes até a gente diz, já não precisa mais, ele já não precisa mais, já passou, ele já morreu, já não precisa mais. No caso de Lázaro, os irmãos pensavam que porque Jesus e Yeshua não agiu logo e já, o irmão morreu e agora já era tarde demais, já havia solução, já não havia solução para aquele problema. Isto é o que elas pensavam. Mas eu quero te dizer que quanto maior a dificuldade, maior é a glória que o nosso Pai Celestial tira para a sua honra e para a sua glória, se nós continuarmos firmes e fiéis. Eu espero que essa passagem te console, te convença de que Deus te ama. Deus sabe o teu problema, Deus está agindo, Ele nunca vem tarde, Ele vem sempre na hora certa. No versículo 11 diz assim, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Quando as pessoas forem dizer a ele, olha, Lázaro já morreu, ele diz assim, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertar do sono. Os discípulos, porém, entenderam que Lázaro realmente estava dormindo. Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente que Lázaro estava morto. Irmãos, quando Jesus disse a eles, aos discípulos, que Jesus estava morto, que Lázaro estava morto, mas que ele ia o despertar, qual é a reação que vocês acham que os discípulos tiveram? Às vezes nós ouvimos a palavra do Altíssimo, a palavra do seu Filho amado, e parece que entra por um e sai por 2. No versículo 13 diz assim, Jesus disse isso da sua morte, eles porém cuidavam que falava do repouso do sono, então Jesus lhes disse claramente, abertamente, que Lázaro estava morto. Jesus ainda disse mais, ele disse que estava contente que ele, Jesus, não estava lá, para eles, os discípulos, acreditassem na ressurreição. E por vezes nós também não entendemos o que Jesus diz, e ele claramente disse várias vezes, meus irmãos, aos discípulos que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, e eles também não acreditaram. Mas, como eu estava dizendo, por vezes nós também não entendemos o que Jesus diz, e ele falou-lhe claramente, e muitas vezes é que temos a nossa fé embaciada pelas preocupações da vida, pelos nossos olhos espirituais não estão em boa forma, e por isso não entendemos o que Deus nos quer dizer. E Yeshua, quando andava com os discípulos, quantas vezes ele disse a eles que ele ia morrer e depois dos 3 dias ele ia ressuscitar? Quantas? Mas mesmo assim, eles não acreditaram. Conosco hoje em dia é a mesma coisa. A palavra tantas vezes que nos fala aos nossos corações, se estás doente, Deus é o doutor dos doutores, se estás fraco, Deus é a nossa força, a nossa fortaleza.
Se estás sem direção, Ele é o nosso pastor, Ele é que nos guia. Quando Jesus chegou lá, à rocha, Lázaro estava na sepultura, claro. E, deixa eu abrir aqui mais um pouco. Portanto, Lázaro estava na sepultura há 4 dias. E de Jerusalém a Betânia era só a distância de 2 milhas, mais ou menos. 2 milhas, meus irmãos. Portanto, Jesus não se apressou em vir depressa, como nós muitas vezes queremos. Ele fez tudo com sabedoria. No versículo 20, quando Marta viu que Jesus já tinha voltado, ela correu a ele. Marta e Maria acreditavam que só se Jesus estivesse lá é que podia ter feito o seu irmão Lázaro não morrer. No versículo 22 ela diz assim, mas também agora eu sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus acalmou o coração dela dizendo que Lázaro ia ressuscitar, mas ela continuava não entendendo, ou seja, ela entendia que Lázaro ia ressuscitar no último dia. Marta ficou sem palavras, ela não insistiu na conversa. Maria, porém, ficou em casa sentada. Ela estava esperando em Deus e por Deus. Versículo 31. Assim que Maria viu Jesus, lançou-se aos pés dele como sinal de humildade e a sua maneira de pensar não era muito diferente da irmã, mas Maria tinha mais humildade em seu coração. Maria buscava os pés do Senhor e não a sua mão. Jesus perguntou a ela onde tinham posto o corpo. Jesus viu e chorou. Jesus chorou porque estava vendo o sofrimento causado pela dor da morte. Meus irmãos, eu não sei se você já perdeu alguma pessoa na sua família. Às vezes há mortes que são mais entendidas. Há outras que são muito mal entendidas. Eu tive minha mãe e meu irmão que morreram tão de repente os dois. Uma morte é sempre tanto sofrimento. Então diz aqui que Jesus chorou porque estava vendo o sofrimento causado pela dor da morte. Então Jesus dirigiu-se ao sepulcro, que tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse para tirarem a pedra. Jesus mandou fazer o possível. Ou seja, Jesus mandou que as pessoas fizessem o possível, porque o impossível só Ele pode fazer. Como diz mesmo em Lucas 37, porque para Deus nada é impossível. Jesus perguntou a Maria onde tinham posto o corpo do morto, e ela lhe viu à caverna onde estava. E nós, meus irmãos, aonde metemos o nosso morto? Porque nós todos temos mortos na nossa vida. Temos situações mortas, esperanças mortas, sonhos mortos. Eu gostava tanto de fazer aquilo, mas agora já não faço. E especialmente, meus irmãos, quando são sonhos, quando são projetos que nós tínhamos para fazer para a obra do Senhor. Eu tinha dito que ia orar todos os dias. Não. E aquele projeto, aquele sonho, aquilo que você devia de fazer, está morto, está ali. Não vê. E disse que ia jejuar. Não posso. E quando fica umas horas sem comer, fico tudo a tremer. Não vê. De onde é que nós metemos o nosso morto? Nós temos muitos mortos na nossa vida, situações que já demos por mortos, como por exemplo um filho que está perdido neste mundo, ou uma filha, ou está afastado de Deus, ou metido nas drogas, ou um casamento que está no fim. Não. Isso é um morto, meus irmãos. Isso é uma situação morta que precisa que Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach toque nessa situação e ela viva. Ou uma pessoa que tem câncer em estado avançado. Lembra-se que Lázaro estava morto. Não pode haver uma situação mais além do que essa. Já estavam cheirando mal. Lembra-te que temos um Deus que ressuscita não só os mortos, mas os mortos que já cheiram mal. E um morto que até faz mal àqueles que passam por ele. Estou toda arrepiada, glórias ao teu nome. Mesmo nessas situações, Deus opera para trazer honra e glória ao seu Pai. Não te impressiones por aquilo que estás vendo. Não te impressiones pela morte, pelos olhos que veem. Não te impressiones pelo mau cheiro. Faça o que deve fazer. Confiar no Senhor. Confiar nele com todo o teu coração, a tua alma, o teu entendimento. Mesmo nessas situações, Deus opera para trazer honra e glória ao seu Pai. Não te impressiones por aquilo que você está vendo. Pela morte, como eu já estou dizendo, meus irmãos.
Esta passagem da ressurreição de Lázaro não está nas Sagradas Escrituras por acaso. Jesus não se demorou mais 2 dias por acaso. Porque mesmo depois de mais de 2000 anos, esta passagem ainda está falando aos corações dos seus filhos, porque de certo que você e eu temos situações na nossa vida que estão mortas. Mas hoje, pela graça de Deus, porque a palavra de Deus é viva e é ela que ressuscita os mortos. Eu digo em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach que o Espírito Santo possa tocar na tua vida situações que estão mortas, como casamentos que estão desfeitos, que o Espírito Santo os possa reviver e juntar de novo. Filhos e filhas que estão afastados, que se ouvirem esse estudo bíblico, possam correr para os seus pais. Os pais, da terra e mais ainda, correr para o nosso Pai Celestial. No impulso de falta de crença, Marta disse a Jesus que o irmão já cheirava mal, como que dizendo a Jesus, já não vais para lá, não tires a pedra, já está cheirando mal. Marta disse, Senhor, já cheira mal, porque já são 4 dias. Será que Jesus não sabia que era 4 dias? Jesus então disse-lhe assim, não te tinha eu dito que se creres verás a glória de Deus? Muitas vezes nós queremos lembrar coisas a Deus que nós pensamos que Ele tem esquecido, como fez Marta. Por vezes nós queremos fazer o trabalho de Yeshua. Assim que tiraram a pedra, a primeira coisa que Jesus fez, a primeira coisa, Ele começou a agradecer ao Pai. Primeira coisa, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor para que creiam que tu me enviaste. Meus irmãos, aqui há 2 grandes pontos. Aliás, o ponto-chave, para não deixarmos passar, primeiro ponto, havia uma grande pedra que impedia Lázaro de sair da morte. E na tua vida e na minha, será que nós temos alguma pedra, algum empecilho que nos impeça de avançar na direção do Senhor? Havia uma grande pedra entre o Senhor e Lázaro que impedia ele de sair da morte para a vida. Se há alguma pedra impedindo a tua caminhada com Deus, clama ao Pai, como fez Yeshua. Clama em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que o Pai vai te ouvir, como ele fez com Jesus. O segundo ponto, nós muitas vezes temos que ver o milagre para depois agradecermos. E temos que aprender outra vez com Yahushua e Yeshua HaMashiach que ele começou a agradecer antes do milagre acontecer. Diz assim, Jesus então clamou com grande voz e disse, Lázaro, vem para fora. Primeiro ele agradeceu, depois ele disse, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu com as mãos e os pés. Olha, aqui assim tem aqui esta foto que mostra claramente. Então clamou com grande voz e disse, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu com as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Então Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Desligai-o do quê? Não era somente das faixas que ele tinha, desligai-o da morte, porque ele estava ligado à morte. E agora Jesus, somente com a sua palavra, deu-lhe vida e vida com abundância. Meus queridos irmãos, Yeshua clamou em grande voz, não foi para que o Pai ouvisse, porque o nosso Pai ouve até os nossos pensamentos, mas para que a multidão ouvisse e cresce. Yeshua não disse assim, morto, ressuscita, porque se ele dissesse isso, todos os mortos tinham ressuscitado. Ele chamou-lhe pelo nome especificamente, Lázaro, sai. E então ele disse, desligai-o e deixai-o ir. Já imaginaram quantas perguntas as pessoas tinham curiosidade de perguntar a Lázaro? Lázaro, como é morto? Como é que tu sentiste? O que é que tu viste? Como é que tu... E as pessoas iam... Mas não, o Senhor disse, deixa-lhe ir. Yeshua disse, deixai-o ir. Sabem porquê? Porque Deus não quer que nós passamos tempo para saber nada sobre a morte. Ele está interessado que nós estudemos tudo acerca da vida, porque Yeshua é a vida. Melhor dizendo, ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor diz que muitos, depois de verem o que Yeshua fez, creram nele, amados. Nós não devemos ser como Tomé, que temos que ver para crer. Que a nossa fé seja verdadeira, porque a verdadeira fé é aquela que não precisa de ver para crer. Vejam só a alegria das irmãs ao verem Lázaro. Lázaro sair de lá, meus irmãos, não só vivo, mas rejuvenescido.
rejuvenescido. Se ele tinha alguma doença, a doença desapareceu, porque o nosso Pai Celestial não foi ressuscitar um homem pela metade. O Lázaro foi a única pessoa que morreu 2 vezes, pelo menos, de repente mais algumas, e até agora eu penso que foi só ele que morreu 2 vezes, porque ele morreu ali e depois morreu quando chegou à sua hora. Que a nossa fé seja verdadeira, porque a verdadeira fé é aquela que não precisa de ver para querer crer, mas é aquela fé que vem além do impossível. É aquela fé que mesmo que tudo pareça estar contra nós, pela fé, estando Yahushua conosco, tudo terá solução. Mesmo que a nossa situação pareça que esteja morta, mesmo que a nossa situação esteja cheirando mal, Yahushua e Yeshua tem o perfume da vida eterna. E Ele dá este perfume da vida eterna a nós, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, eu sei que muitas vezes o diabo lança trepadeiras, lança faixas, lança armadilhas para nos atraparem. Mas se nós estivermos firmes e fiéis ao nosso Pai Celestial, Ele vai dizer, como Ele disse aqui acima, tirai as faixas e deixai-o ir. Se você tem alguma situação na tua vida em que você vê que já parece que não tem solução, eu orei tantos anos a Deus nunca agiu, agora já é tarde demais. Não, meus irmãos, nunca é tarde demais. Situações vêm à nossa vida, muitas delas vêm muito pior do que nós esperamos, mas nós saímos dela muito melhor do que nós pensávamos. Porque se a chuva estiver com vocês, porque Ele está sempre à espera que você clame por Ele, confie nele, que tudo se vai resolver. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu vou deixar por aqui. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Eu espero que você tenha tirado proveito desse estudo bíblico, que é maravilhoso. Mais uma vez, quero vos dizer que Yahushua e Yeshua não estava muito longe da cidade de onde estava Lázaro. Ele não veio a correr, porque não foi porque ele não quisesse. Mais uma vez, eu digo que ele podia dar uma palavra. Vocês lembram-se daquele homem que foi ter com Jesus e disse-lhe ele assim, que ele não podia, não ser digno que entres na minha casa, mas se disseres uma palavra, ela será salva. Portanto, meus irmãos, ele podia falar mesmo de onde ele estava e Lázaro ficava curado. Mas tudo acontece por um propósito, na hora certa, do jeito que o nosso Pai Celestial quer, do jeito que o nosso Salvador quer. Por isso, se alguma situação está na tua vida, que você pensa que parece que Deus se esqueceu de mim, que Ele não me atendeu, já parece ser tarde demais. Não, para Deus não é tarde demais. Continue confiando, continue clamando e continue esperando, porque o milagre pode acontecer na tua vida de um dia para o outro. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.